pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com você nessa quarta-feira. Hoje o programa é excepcional. Toda terça-feira, você já sabe, tem o VAR da Crônica comigo, Amarildo Silva, com a Adedson Leite, analista esportivo, e os convidados. Hoje será comigo e com a Adedson, mas claro, também contando com a tua interação e contando com a tua participação, porque nessa quarta-feira... Vamos então para a Série C? Lá no nosso quadrozinho, o Paysandu também é um time, ou seja, a região norte tem condições de emplacar 2 representantes no acesso, né? Porque o Paysandu, apesar de 2 empates e ainda de não ter feito gol nessa segunda fase, mas também não sofreu, né? Mas tem amplas condições de beliscar uma segunda vaga aí nessa chave. Talvez até, Marido, seja mais fácil para o Paysandu conquistar uma vaga do que o próprio Manaus, porque o Novo Horizontino ele vai querer correr atrás desse prejuízo e aí a gente tem que ver quem é que vai conseguir realmente resistir nessa luta. É verdade, bem lembrado por você, né? Porque o Manaus vai ter que sair, ele tem esse jogo importante aqui, decisivo diante do Ipiranga. Se vencer, dá uma certa gordura e um conforto para ele brigar pelo menos pela segunda vaga para a fase seguinte, que já engloba os 4 que garante o direito do acesso. Mas é uma posição um tanto traiçoeira, porque o clube não pode se sustentar somente na goleada do primeiro jogo e no empate fora de casa. Porque, de repente, senta nesses 2 resultados ou nos 4 pontos conquistados, toma um susto dentro de casa ou toma um revés dentro de casa, depois tem que sair atrás do prejuízo. Vai ter que jogar curto, né? É verdade. E o torcedor aqui em Manaus é o seguinte, meu cara Adedson. Aqui em Manaus a coisa funciona da seguinte maneira. O torcedor, ele apoia. Ele vai lá, incentiva. Mas se em 10 minutos de jogo o time começar a não passar confiança, você se arrepende de ter aquela massa na arquibancada, porque rápido muda o senso de apoio para a cobrança. Aí qualquer erro a sola, não sei como é em Pernambuco, mas aqui o torcedor muda muito rápido, principalmente se a equipe... Aqui a torcida do Náutico é bem paciente também. Se o primeiro tempo não for favorável, começa a se voltar contra o time também. Aqui é historicamente o torcedor, se o time começa a jogar mal, o Manaus, por exemplo, os torcedores na primeira fase reclamavam muito do Manaus, mas muito mesmo. Desculpa, internauta, tá vazando um som aí de um latido de um cachorrinho. É o cachorrinho aqui do lado, que ou ele está fazendo live, ou ele está querendo apresentar o seu programa, né? Latidos para o vizinho. Enfim, o cachorrinho que tem aqui do lado. Barulhento, bichinho. Então, aqui o torcedor muda muito rápido. Esses 2 resultados passaram confiança, é claro, para o torcedor. O torcedor está empolgado. Mas a primeira fase do Manaus não me agradou. Me surpreendeu. Uma grata e bela surpresa, os 2 resultados, principalmente diante do Novo Horizontino, pela goleada que foi, pelo placar que conquistou, mas o empate com a Tombense fora de casa, acho que foi um resultado muito importante também. É verdade. O Manaus, e que se faça justiça, o clube, mesmo estando apenas no seu 2º ano de Série C, está sabendo administrar as adversidades e as dificuldades por conta desse um ano e meio de pandemia, que alguns clubes se afundaram, e o Manaus está conseguindo digerir e não permitir que isso internalize dentro do grupo. É interessante, é um ponto interessante, está tirando proveito disso. E vale a pena ressaltar esse esforço, porque o que é que a gente vê? O Manaus, até por estar na região norte, ele já tem um problema de logística por si só, né? Porque os deslocamentos são muito maiores, né? Então o desgaste é muito grande. E aí você, sem os recursos financeiros, sem você poder trazer público para os estádios, o nó aperta até um pouco mais. Então, muitas vezes, o esforço que se tem para buscar esses resultados
o torcedor às vezes não consegue perceber. Isso aí é um ponto que a gente precisa ressaltar, né? O Manaus e o Paysandu também está nessa luta, né? O Paysandu que é um time que sofre muito com a ausência da torcida, né? Sofreu muito com a ausência da torcida nesse período aí da pandemia. É verdade. Meu amigo José Graci, o radialista José Graci, grande abraço, obrigado pela audiência. E o torcedor do Clube do Remo é impressionante. A gente está falando do Manaus, o Remo está na Série B, né? O Paysandu está na Série C, mas o torcedor do Remo, mesmo estando numa divisão a menos, ele joga um chaveco para o adversário, né? O Remo está lá na B, e aí ele usa o seguinte chaveco, né? E a Mucura, como é conhecido o Paysandu aqui por essas bandas, né? Mas é uma rivalidade que é muito interessante. O Paysandu e o Manaus, eu torço, espero que as duas equipes possam subir. E do Nordeste nós só temos um, não é, Aderson? Só o Botafogo, né? O Nordeste tem o Botafogo, mas eu não estou levando muita fé no Botafogo, não, marido. Acho que o Botafogo ele vai fazer figuração nesse grupo, eu não estou sentindo. O Botafogo, na verdade, já se classificou com uma certa dificuldade, mas eu não acredito que ele vá ser protagonista nessa semifinal, não. É verdade. E na edição anterior, o Botafogo, juntamente com o 13, um clássico local, definiu quem caía e quem permanecia. O Botafogo permaneceu, o 13 caiu para a Série D, até fez um início de Série C interessante o Botafogo esse ano. Eu achava que ele ia deslanchar, mas a equipe começou a se atrapalhar nos últimos jogos e não começou bem essa fase, o quadrangular. E o Paysandu, que estreou bem fora de casa, né? Na verdade, conquistou um ponto fora, mas se atrapalhou dentro de casa. Coisas do papão. Beijão no coração, muita saúde, Deus abençoe a todos, um ótimo descanso. Tchau, gente. Grande abraço.